Aqueles que recebem meras teorias, de imediato querem vomitá-las, como um estômago irritado faz com a comida. Primeiro, digere tuas teorias e não as vomitarás. De outro modo, elas serão cruas, estragadas e não nutritivas. Depois que as tiveres digerido, mostra-nos as mudanças em tuas escolhas racionais, assim como os ombros dos ginastas exibem sua dieta e treinamento, e a habilidade de artesãos mostra o que aprenderam. Epiteto. Oi, eu sou Alex e neste curso eu vou te ensinar o passo a passo para transformar informações em habilidades que geram resultados práticos. Talvez você pergunte: Alex, qual o resultado prático? Bom, você terá mais autoconhecimento, autocontrole, simplicidade na escolha de decisões. Eu poderia citar muitos outros, mas vou parar por aqui para deixar que ao longo do nosso curso você sinta isso na prática. Você sabia que o contato com os grandes pensadores da humanidade nos possibilita expandir de forma absurda nosso repertório? O nosso conhecimento? Estudar filosofia, literatura ou artes, por si só, já é recompensador. Na nossa sociedade, as pessoas acham que esse tipo de conhecimento está reservado para poucos iniciados, pessoas chiques, elegantes, intelectuais. Claro que não deveria ser assim. Mas é fato que quem detém esse tipo de conhecimento acaba se destacando da maioria. Mas o que a gente quer te mostrar aqui hoje vai além disso. Porque se isso já é algo importante e valioso, muito mais ainda é ter a capacidade de usar esse conhecimento para melhorar sua vida no dia a dia. Você já parou para pensar que todo esse conhecimento de humanas tem relação direta com a nossa vida? Afinal, não se chama humanas à toa, né? Neste curso, a gente vai se valer de uma metodologia totalmente nossa que deixa os temas mais didáticos e simples para mostrar como você pode, a partir dos conhecimentos em filosofia, literatura e artes, transformar as informações que nos bombardeiam por aí em habilidades que geram resultados práticos. Eu sei que muita gente acha que esse tipo de conhecimento não serve para nada. Rola um preconceito, mas ele desaparece assim que a pessoa começa a adentrar nesse universo e consegue ver melhorias acontecendo na própria vida. Basta dar os primeiros passos para perceber que o conhecimento em filosofia, literatura e artes pode trazer, sim, muitos benefícios práticos, como você pode perceber pelo que dizem os seguidores do canal e alguns dos alunos do Superleituras. O Romano destacou como os ensinamentos filosóficos vêm salvando sua vida. Olha só, de fato, esse canal vem salvando minha vida por meio da filosofia. Anos de luta contínua e sem melhoras. E só agora começo a encontrar uma saída através desses ensinamentos. Há poucos meses que acompanho e pratico diariamente esses ensinamentos e, de fato, começa a mudar minha vida. Muitíssimo obrigado. A Estela já conseguiu um resultado bastante prático no relacionamento com o seu namorado. Linda história mesmo! Antes de ouvir esse relato, estava em dúvida de como tratar melhor meu namorado, que é tão gentil comigo. E ao assistir esse relato coreano, compreendi como ser mais carinhosa com ele. Muito obrigado, amigos! Já a Marilda percebeu a importância de pensar na própria trajetória de vida. Que maravilha ter um canal que agrega, que nos faz pensar na nossa trajetória de vida e que nos ajuda a melhorar como pessoas. Parabéns, Superleituras! Enquanto nossa aluna Alexandrina conseguiu melhorar sua inteligência emocional. Olha só, tenho assistido muitos dos vídeos e já tenho aplicado em algumas circunstâncias da minha nova vida. Como tenho conseguido ter mais controle sobre meus sentimentos, meu tempo e aumentado meu entendimento sobre acontecimentos, me achei mais preparada para me aprofundar e praticar a filosofia como uma forma de viver melhor a vida, com virtudes, reflexões e bons hábitos, como sugerido na introdução do curso. Gratidão pela oportunidade e pela sua generosidade de compartilhar conhecimentos. Outra aluna nossa, a Luciene,
já foi capaz de finalmente estabelecer uma rotina bacana para a sua vida. Quer ver? Obrigado, professores. Já tenho minha agenda e estou tentando cumprir o máximo possível. Penso que estou no caminho certo. Minha vida foi voltada a cumprir as tarefas dos outros em primeiro plano e agora estou invertendo. Já é um passo que me faz sentir bem. Já implementei uma rotina de atividade física diária e meditação. Estou amando. Também já estou aplicando o método 5S. Enfim, precisava só dizer que estou feliz com o curso. Esse caminho do autoconhecimento é a melhor coisa que podemos fazer nessa vida. É um processo lento, mas constante e muito prazeroso. Obrigada, Deus os abençoe. Por fim, para não nos alongarmos muito, a doutora Simone percebeu por meio de um dos nossos cursos o caminho para definir melhor suas prioridades. Valeu, professor Rafael, me ensinou uma abordagem para trabalhar com os pacientes. Eu percebia como falta de prioridade em muitos aspectos, mas a falta de vontade vem antes. Eu preciso ter delimitado o que quero, saber o que quero, não o que me é imposto ou o que todos fazem, onde quero chegar e o quanto isso é importante para exercitar a vontade de querer e, então, estabelecer as prioridades. Agradecida pela aula. Então, você já viu que é possível. Mas antes de eu começar a explicar para você como funciona esse passo a passo, eu acredito que é importante você saber como nós, do Superleituras, chegamos nele. E talvez você já me conheça dos vídeos do Superleituras. Ou talvez este seja seu primeiro contato com os nossos conteúdos. Por isso, acho que vale a pena me apresentar e contar um pouco da nossa história. Minha paixão pelas manifestações culturais em suas diversas formas vem de cedo. E hoje sou mestre em ensino e aprendizagem da arte e especialista em história da arte e da literatura. E tenho o prazer e o privilégio de fazer parte da equipe multidisciplinar que desenvolve o Superleituras, o maior canal de animação do Brasil sobre os grandes pensadores e que conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas interessadas em filosofia, literatura e artes, ou seja, cultura em geral, mas aplicada de forma a melhorar de fato as nossas vidas. É impressionante saber que vídeos com essa temática tenham sido vistos mais de 68 milhões de vezes. O Superleituras conta ainda com o Fábio Sachelli, que fornece todo o apoio técnico e burocrático que precisamos, além de contribuir com ideias para o desenvolvimento do projeto. O professor Paulo Rafael, nosso professor de Filosofia e Teologia, e o Alisson, idealizador do projeto e que, além de mestre em semiótica, se especializou em História da Arte e da Literatura comigo. Inclusive, foi lá que nos conhecemos. Desde então, nós dois sempre conversamos muito sobre nossos anseios e as dificuldades que enfrentamos. Podemos dizer que nas noites de terça e quinta daqueles anos, após as aulas, o embrião do Superleituras já estava começando a germinar. E olha só que interessante. Apesar de todas as peculiaridades, nossos caminhos tiveram alguns pontos em comum. E eu aposto que temos coisas em comum com você também. O Alisson me disse que sempre teve vontade de ser alguém com mais conhecimento, mais cultura, mais inteligente, sabe? Mas não para ficar se gabando para os outros, e sim para melhorar a própria vida, ou seja, para aplicar essa inteligência. Só que lá no interior de Minas, onde ele vivia, era bem complicado. Já eu sempre fui de cidade grande, morava no Rio de Janeiro, só que na periferia. Eu vim de Bangu, e é aí que começam os pontos em comum. Eu também sempre tive essa percepção de que a cultura tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento. Desde bem novo, eu fui muito ligado à cultura pop, curtia muito rock, cinema e principalmente história em quadrinhos. Sempre gostei de desenhar, mas também adorava ler e escrever poesias. Por mais de uma vez, o Alisson comentou sobre a dificuldade de acesso aos livros, aos clássicos, aos grandes autores, às obras de artes e mesmo às pessoas que pudessem ensinar sobre isso lá onde ele morava. Então, ele teve que se esforçar muito, garimpava todas as bibliotecas das escolas da cidade, pedia livros emprestados para quem o estivesse, sugava
tudo o que podia dos professores de história, literatura e música, e até de um grande dramaturgo que também morava lá, Valdir de Luna Carneiro. Ele também sempre nutriu uma paixão especial pelo cinema, herdada de seu avô paterno, que teve salas de cinema em cidadezinhas do interior de Minas, o que o ensinou muito sobre cinema mudo, preto e branco, e até mesmo a ler a imagem em movimento. Ele reforça que, além disso, ele aprendeu muito com a vida e a obra de grandes pensadores, como Dostoiévski, Einstein e Mozart. Eu consigo até ouvir o Alisson repetindo. Quanto mais eu conhecia esse universo cultural, mais eu me encantava pelo conhecimento. E, claro, me sentia mais inteligente, com mais capacidade argumentativa. O meu vocabulário ampliou, minha leitura do mundo melhorou e, claro, isso me deu muitas novas oportunidades. E como eu disse, eu morava num subúrbio carioca, e apesar de ser uma área bem distante dos grandes museus e teatros, em determinada época surgiram as lonas culturais, que traziam alguns shows, peças e exposições. Mas ainda assim, eu ia bem pouco, acredita? Sabe, não sei se isso já aconteceu com você, mas parecia que não era meu mundo, apesar de gostar. Eu não me sentia pertencente àquele universo, nem tinha amigos que compartilhassem desse interesse. Provavelmente, você aí passa ou passou pela mesma coisa. Curte filosofia, literatura, artes, mas se sente um peixe fora d'água. Olha, eu ainda tive a sorte de meu pai ler bastante e sempre ter um monte de livro em casa. Mas apesar disso, até por essa questão que acabei de falar, eu me contentava com o universo pop, principalmente as histórias em quadrinhos. Só lá pelos 16, 17 anos que eu comecei a conhecer mais sobre arte e me interessar por ler mais livros. E quando vim para São Paulo, comecei a frequentar museus e centros culturais, ler muito mais, me interessar por filosofia, ainda que de forma amadora. Como eu já tinha passado em um concurso público e tinha um emprego de certa forma garantido, fui fazer o que meu coração mandou. Fiz licenciatura em artes plásticas, como se chamava na época. Depois, a especialização em História da Arte e Literatura, onde conheci o Alisson. Foi nessa pós que minha mente abriu muito mais, devido principalmente ao contato que tive com a arte contemporânea, que me ensinou sobre a importância de cruzar conhecimentos de áreas diferentes e conseguir comunicar algo novo através disso, e ainda promover o impacto na vida cotidiana. Depois disso, fui fazer o mestrado em Ensino e Aprendizagem da Arte, o que só ampliou essa minha visão multidisciplinar. Com o Alisson foi um pouco diferente. Primeiro ele fez graduação em Direito e só depois foi para a área do coração. Aí fez aquela pós comigo e depois mestrado em Comunicação e Semiótica. Só que assim que eu concluí o mestrado, veio uma grande frustração. Os cursos de humanas estavam todos virando IAD. Não apareciam vagas nem para eu tentar concorrer. E logo percebi que as disciplinas disponíveis para alguém com a minha formação eram bem mais engessadas do que eu imaginava. A verdade é que o sistema de ensino tradicional não estava preocupado com o tipo de ensino que eu gostaria de compartilhar, que colocasse o pensamento no centro de tudo, em que eu pudesse cruzar disciplinas, histórias de vida e um olhar estético para estimular nas pessoas um tipo de inteligência que tem efeito direto na vida de cada um e no mundo. Conversando sobre isso, o Alisson confessou que sentia algo muito parecido. Ele sentia que o legado deixado pelos grandes gênios da nossa civilização, que ele viu que potencializou a sua vida, não podia morar só na cabeça dele. Ele pensou em dar aula, mas logo se deu conta de que esse não era o melhor caminho para partilhar tudo isso. O método das escolas e universidades muitas vezes até dão muita informação, mas isso parecia insuficiente. O lance era fazer esse conhecimento gerar habilidades práticas que melhorassem a vida das pessoas. Inclusive, esse sempre foi um propósito desses grandes pensadores. E esse era o ponto mais forte do nosso desejo comum:
mostrar que todo esse arcabouço cultural não é uma letra morta. Não é apenas mais um monte de informação, mas algo que melhora a vida das pessoas, a sociedade, desenvolve o ser humano, libera suas potencialidades. É um fogo que precisa ser aceso. Quem sabe onde cada um pode chegar tendo aceso esse fogo? Foi assim que, depois de indas e vindas, em 2017 nasceu o Super Leituras, que de lá para cá cresceu mais até do que imaginávamos. Quem diria que teríamos vídeos sobre Goethe, Dostoiévski e Maquiavel entre os mais vistos do mundo? O Super Leituras foi o primeiro grande passo para realizar nosso sonho, nossa missão. E a Escola dos Pensadores é o passo definitivo. Porque a Escola dos Pensadores é o espaço em que a gente finalmente vai conseguir dar aulas do jeito que a gente acredita que deve ser, sem as tradicionais amarras do sistema educacional. É uma oportunidade para a gente explorar de forma aprofundada os ensinamentos dos grandes pensadores da humanidade. Ao longo dessa nossa jornada, a gente percebeu que é possível estabelecer uma metodologia para explorar os conhecimentos de filosofia, literatura e artes, de forma a transformar as informações que o mundo nos oferece em habilidades que geram resultados práticos na busca por uma vida melhor. Identificamos 3 passos para que qualquer pessoa consiga fazer isso com um pouco de prática. Vou repetir aqui para você assimilar bem o que eu acabei de dizer. Com apenas 3 passos, você vai conseguir transformar informações em habilidades que geram resultados práticos, a partir dos conhecimentos de filosofia, literatura e artes. Vamos voltar àquela citação de Epiteto para nos ajudar a entender esse caminho. Aqueles que recebem meras teorias de imediato querem vomitá-las, como um estômago irritado faz com a comida. Primeiro, digere tuas teorias e não as vomitarás. De outro modo, elas serão cruas, estragadas e não nutritivas. Depois que as tiveres digerido, mostra-nos as mudanças em tuas escolhas racionais, assim como os ombros dos ginastas exibem sua dieta e treinamento e a habilidade de artesãos mostra o que aprenderam. Epiteto. Pause o vídeo nesse momento. Reflita por 2 minutos sobre essa frase e a mantenha em mente durante todo o curso. Ela fortalece o entendimento dos 3 passos, que identificamos como 1. As escolhas. 2. A construção. 3. A realização. Nesta primeira aula, você terá a oportunidade de aprender o primeiro passo e conseguir aplicá-lo hoje mesmo na sua própria vida. Vamos ao primeiro passo. 1. As escolhas. Escolha bem. Sua escolha é breve e ainda assim eterna. Thomas Carlyle. O primeiro passo pode parecer algo bastante simples, mas, como sempre, na verdade, o primeiro passo é o mais importante. É ele que guia todo o restante da jornada. Este é o momento de escolher o que te interessa, o que é importante para você, o que vai te fazer bem, o que vai te deixar mais próximo da vida que deseja. Já retomando o raciocínio de Epiteto, pense em quando bate uma fome. O que você faz? Pega umas frutas? Prepara uma refeição com alimentos nutritivos? Ou você prefere comer fandangos, pegar aquela coxinha oleosa na padaria ou comer uns biscoitos recheados com uma Coca-Cola geladinha? Imagine que você tenha todas essas possibilidades à sua disposição, cabendo a você apenas escolher o que comer. E aí, o que você faz? E que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Tudo! Ainda mais em um momento como o nosso, em que fica cada vez mais difícil filtrar as coisas com as quais devemos alimentar tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Pense sobre o seguinte: antes do invento da máquina de imprensa por Gutenberg em cerca de 1439, os livros eram muito caros e extremamente raros. Para qualquer nova cópia de um livro qualquer, você precisava dos monges copistas. Um bom copista produzia em média 2,5 folhas por dia, ou seja, num ano ele seria capaz de copiar cerca de 912 páginas. Isso
se ele trabalhasse exaustivamente todos os 365 dias do ano e ininterruptamente. Imagine por um instante o que seria preciso para uma tiragem de 1000 livros. E isso apenas pensando no copista. Imagine conseguir o papiro adequado, a tinta, iluminação para trabalhar, etc. Muitos monastérios funcionavam como verdadeiras fortalezas para proteger os livros. Afinal, um volume perdido poderia nunca mais ser recuperado. Além disso, como você pode imaginar, muitas pessoas não sabiam ler, e aquelas que sabiam, muitas vezes, precisavam viajar em condições muito difíceis para ter acesso às obras numa biblioteca como a de Alexandria, que foi fundada no século III a.C. e funcionou como um importante centro cultural por cerca de 700 anos. Imagine por um instante a jornada, o esforço necessário para fabricar um único livro e depois para ter acesso a ele. Agora, vamos voltar para o tempo atual. Hoje, um único dispositivo, celular, tablet, notebook, um Kindle que seja, pode ter tantos títulos quanto a famosa Biblioteca de Alexandria. Mas muito além disso, com uma conexão com a internet, você tem da sua casa acesso a milhares e milhares de vídeos de pessoas do mundo todo, de textos de blogs, podcasts nas mais variadas línguas e sobre os mais variados assuntos, milhões de imagens em alta definição de todas as obras de arte de todos os tempos, filmes, documentários, ou seja, um tsunami de informação que aumenta incalculavelmente a cada instante, sem contar com os avanços assustadores no desenvolvimento de ferramentas que usam inteligência artificial. Mas por que, então, nossa educação vai de mal a pior? Porque o número de livros lidos por habitante no nosso país é algo preocupante. Quer ver só? Dá uma olhada nessas notícias. Olha só o índice de analfabetismo. Olha só quantos brasileiros não leem. E olha que média de livros lidos por ano. Menos de 3. E vejam só, eu estou falando de alfabetização, leitura, nem sobre entender ou não o que leu. E além disso, por que as pessoas têm cada vez menos foco? Por que as pessoas cada vez mais consomem notícias falsas? Por que as pessoas são cada vez mais manipuladas? Por que elas não conseguem entender o que leem? Por que elas se sentem tão perdidas? Com toda essa informação disponível, onde estão os milhares de novos gênios e pensadores? Por que as pessoas não conseguem colocar em prática o que interessa? Por que não levam seus projetos até o fim? Ou pior, nem saem do lugar porque não têm ideia de por onde começar. O que acontece, afinal? Com todas as notificações de novas informações, não existe tempo hábil para uma pessoa filtrar toda a informação, separar o joio do trigo. E como se faz isso, então? Bom, você precisa de uma bússola para te orientar, que é o discernimento. A habilidade de avaliar as coisas com clareza, bom senso e juízo. Dessa forma, você consegue identificar o bom fruto do conhecimento em meio a tantas ervas daninhas. Claro que também é importante o domínio da própria vontade. Afinal, precisamos parar de perder tempo com tantas bobagens que não acrescentam nada em nossa vida. Mas discernimento não é algo que você adquire do nada. É preciso uma certa dose de atenção e, principalmente, de repertório. Perceba que existe um ciclo que se retroalimenta. Suas primeiras boas escolhas, aquelas intuitivas mesmo, como, por exemplo, comer a fruta em vez do fandangos, ou fazer uma leitura em vez de passar horas nas redes sociais, vão criando o seu repertório. E esse repertório te ajuda a fazer melhores escolhas, que, por sua vez, vão enriquecendo seu repertório. Com essa bússola, você pode navegar por um mar traiçoeiro, mas não se perder no caminho. Realmente, temos todo o conhecimento do mundo a um clique do nosso dedo indicador. Mas qual escolher? Escolher bem é algo fundamental, pois quando escolhemos errado, acabamos nos envenenando
com algo que acreditamos que deveria nos fazer bem. Sem essa bússola do discernimento, podemos nos perder nas nossas próprias opiniões, na nossa própria bolha, algo cada vez mais comum, já que quem escolhe o que a gente consome costuma ser os algoritmos das redes sociais. Lembre-se, se não é você que está escolhendo, alguém está escolhendo por você. E nesse caso, você se torna um fantoche, refém da vontade alheia e da própria arrogância. E assim voltamos a Epiteto para pensar sobre outra frase. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Faça um exercício prático. Liste o tipo de conteúdo que você consumiu hoje. Liste mesmo. Se você deseja sair deste curso com resultados práticos, sugiro que você pause o vídeo, faça o exercício proposto e, em seguida, analise sinceramente o que você acha que te acrescenta algo de relevante, o que é só entretenimento e o que, na verdade, te atrapalha. Entenda que o entretenimento é necessário, só não pode ser o que ocupa a maior parte do seu dia. Ele serve como uma forma de descontração, de higiene mental. Em seguida, olhe de novo a lista daquilo que você considerou relevante e observe com mais critério. Vou dar umas dicas aqui. Conteúdo com fofoca política disfarçado de notícia não é relevante. Pelo contrário, te envenena. Conteúdo que só dá argumentos para reforçar determinado ponto de vista como verdade absoluta, sem abrir espaço para o contraditório, também está te enganando. Ele só reforça sua bolha e murcha sua capacidade de perceber as nuances do mundo. O tempo que você gasta na internet, consumindo conteúdos superficiais, mesmo que relevantes, não pode ser maior do que o tempo que você gasta se aprofundando, online ou offline. Depois de fazer o exercício proposto, se comprometa a eliminar da sua vida tudo o que você percebeu que te atrapalha a chegar no objetivo desejado. Escreva no comentário da aula e em um lembrete, pode ser até no seu celular. Eu me comprometo a eliminar X coisas da minha vida. Outro ponto importante é saber diferenciar o que é informação do que é conhecimento de verdade. E é isso que vamos ver no passo 2, na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá!